Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio daquele quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo o Pedro. Manda um alô pra galera aí, Pedro. Fala aí, tudo bem, galera? É nóis. O Pedro tem uma história de vida bem bacana, galera. Ele conseguiu o green card dele através do visto EB3, que é aquela petição de green card baseada em trabalho. Ele veio aqui como estudante e ele vai contar um pouquinho da história de vida dele e como que ele fez essa transição do visto de estudante para o green card aqui nos Estados Unidos. Pedro, comece se apresentando, fala da onde você é do Brasil, quanto tempo você mora aqui nos Estados Unidos e o que você fazia lá antes de vir para cá. Tô aqui há mais de 5 anos já e quando eu decidi vir pra cá, o Brasil tava com um momento complicado, eu já tinha trabalhado em 2 empresas e tinha, na última empresa que eu trabalhava no estado do Rio de Janeiro, eu tinha sido demitido, porque teve uma demissão em massa na indústria lá do petróleo, teve uma crise com a Petrobras e tal, e eu decidi vir pra cá. Meu objetivo era imigrar, mas eu não tinha certeza se eu queria imigrar mesmo, definitivo. Eu queria... basicamente eu queria era ter uma oportunidade de estudar e trabalhar mesmo. Tá certo, bacana. O que você fazia lá? Eu já fiz de tudo, pra ser sincero. Já fiz um pouco. Na verdade, assim, na faculdade foi quando eu comecei, que eu tive um estágio que tem a ver com o que eu faço hoje. Você se formou em que área? Na área de engenharia eletrônica, onde eu estudei, mas na faculdade eu fiz um estágio na área de programação mesmo, que é o que eu faço hoje. Só que o mercado não estava muito bom nessa área na época e eu acabei trabalhando numa outra empresa que não tem nada a ver com isso, na área mais de manutenção. E depois eu saí dessa empresa e fui trabalhar embarcado mesmo, né? Trabalhava offshore, né? Ficava 15 dias num navio isolado e depois voltava. Tá certo. E a crise chegou e deu ruim. Deu ruim, Tá certo. E você veio pra cá com visto de estudante, né? Aí eu já... Tipo assim, nesse tempo que eu fiquei nessa empresa aí, eu fui juntando um dinheiro, uma economia. E aí, meu objetivo já era vir pra cá, mesmo se não tivesse tido a crise. Eu já queria vir, então já vinha com uma reserva. Sim. Quando eu fui demitido, eu fiz uns bicos e fui tentando aplicar para algumas faculdades aqui, para ver se eu conseguia fazer um curso aqui, uma pós-graduação, alguma coisa aqui. E aí eu descobri uma agência que consegue uma bolsa parcial para alguns cursos aqui e essa agência acabou, eu paguei essa agência, eu lembro que foi uns $1.000 na época o dólar era R$2, dois e pouco, era bem mais barato. E ela conseguiu umas 3 opções para mim, uma na Califórnia, uma no Missouri, assim, no meio dos Estados Unidos, e uma outra num outro estado lá. E aí eu pensei assim, aonde que tem mais empresas de tecnologia? Na Califórnia. Tá certo. Aí escolhi essa e o preço também estava bom, só que eu não sabia que o aluguel era tão caro. Essa agência, quando ela achou uma faculdade que me interessava, que oferecia essa bolsa, ela já explica eu explico passo a passo de como que você aplica para a faculdade, não para o visto, para a faculdade. Interessante. Aí a faculdade ela vai te emitir um documento chamado I-20, que você vai utilizar esse visto, esse I-20, esse documento para ir até o consulado pedir o visto de estudante. Entendi. Então, mediante desse I-20, você já consegue aplicar para esse visto de estudante. Tá certo. E você preencheu o seu formulário lá DS-160 sozinho ou pagou alguma agência para fazer para você, te orientar? Não, eu mesmo fui lá e respondi as perguntas lá sobre mim foi bem fácil. E não fizeram nenhuma pergunta, nada. Ah, não? No dia da entrevista, não. Como que foi? Você levou documentos? Não, eu levei muita coisa, assim, todas as coisas que eles recomendam levar para comprovar algum tipo de vínculo com o Brasil, alguma coisa assim, apesar que eu não tinha casa, não tinha nada, só tinha meu carro, até meu carro estava vendendo. Mas eles não perguntaram nada. Eles só perguntaram, vai fazer o quê? Eu falei, vou estudar e acho que quando você vai estudar, eles... tranquilo. Tá certo. E foi a sua primeira experiência aqui nos Estados Unidos ou você já teve outras experiências? Eu já tinha feito intercâmbio
Quando eu tinha 16 anos, fiquei com uma família voluntária, né, americana, que me adotou, e depois durante a faculdade, eu vendi um carro que eu tinha para fazer um work experience, que é um trabalho de férias, assim, que eu trabalhei numa farmácia de caixa, assim. Legal. E só para explicar, tá, galera? Esse A Família Me Adotou é porque ele ficou numa casa americana, não é? Sim, uma família voluntária americana que se disponibilizou a adotar um estudante de fora, né? Tá certo. E a escola era pública, eu estudei na escola pública e tudo. Fez o high school. O high school, Show de bola. E conta pra nós, como que é a vida do estudante aqui, né? Porque você era um estudante universitário aqui nos Estados Unidos. Como que era o seu dia a dia, assim? É muito fácil, é difícil, muito diferente do Brasil? A vantagem da Califórnia é que muitas escolas, os professores trabalham nessas empresas de tecnologia, então eles colocam uns horários, tipo assim, bem tarde, fora do horário de administrativo. Então você consegue estudar e trabalhar. Então eu tinha aulas depois de 6 horas, ou eu tinha aulas muito cedo, eu tinha aulas no sábado e domingo. São todas as faculdades que vão te oferecer aulas no final de semana. Você consegue trabalhar assim que você conseguir a autorização de trabalho, né? Ou logo no primeiro dia, se você já conseguiu um emprego dentro da faculdade, você já pode trabalhar desde o primeiro dia dentro da faculdade. Interessante. Bacana. E qual curso que você veio fazer assim? Eu vim fazer o mesmo... eu dei continuidade. Foi como se fosse um mestrado rápido de um ano e... Menos de um ano e meio mestrado. Na própria área que eu já tinha feito no Brasil, engenharia eletrônica mesmo. Mas eu acabei... Que a engenharia eletrônica, você acaba, às vezes, pegando matérias de programação também, então ela acaba englobando um pouco a ciência da computação. Bom, no meu caso, acabou que eu fui para essa área de ciência da computação, mas tem gente que vai para a área de eletrônica. Tá certo. E como eu sei que as pessoas vão perguntar, é muito caro esse curso que você fez, esse da faculdade? Quanto você precisou, assim, pagava por mês ou precisou apresentar para eles? Para a imigração, eles pediram para provar que eu tinha $20 mil. Caraca, $20 mil. $20 mil. Mas na época, $20 mil era 45 mil reais, 50 mil reais mais ou menos. Porque tava 2,50 quando foi o consulado. 50, 60 mil reais, não lembro. Às vezes tava até um pouquinho mais de 2,50. Mas foi mais ou menos esse valor que eu comprovei na minha conta. Tá certo. Eu vendi meu carro, eu tinha minhas reservas. Quando eu fui demitido também eu recebi uma... como é que diz? Rescisão? Rescisão. Tá certo. E por mês, assim, era muito caro a faculdade? Porque falam que a faculdade aqui é caro, né, nos Estados Unidos. Então, eles cobram por semestre, né? Por mês dava o quê? Dava uns $800, eu acho. Mas só pagava a cada 6 meses? Sim. Na verdade, a cada 4 meses eu pagava, então dava $3.200 por semestre, porque na verdade o semestre aqui, como você tem as férias de você tem o verão, né, que é um semestre no meio, que você pode ou não pegar matéria, dependendo da faculdade, eram 4 meses, então eram 4 meses, um pouco mais de $3 mil. Aí o que pesava mais pra mim era a moradia mesmo. Era muito caro? Era muito caro, era mais ou menos o mesmo que eu pagava na faculdade, o que eu pagava pra viver lá, né? Eu tinha um dormitório da faculdade, aí o dormitório era horrível, porque eu tinha que dividir quarto. Depois de alguns meses eu consegui trocar pra uma casa particular, né? Uma república que eu consegui um pessoal. E aí eu tinha um quarto só pra mim. Bacana. Mas no começo eu tive até que dividir quarto. E conta pra nós, Pedro, a gente sabe que a vida do estudante aqui nos Estados Unidos não é uma vida fácil, acredito eu que você ter que conciliar os estudos, né, com a vida do imigrante aqui é difícil. Quais dificuldades você passou nesse início aqui dos Estados Unidos, assim, só pra galera saber, né? Porque você veio através de um visto de estudante, você fazia a universidade, mas você passou por muitos perrengues? Eu acho que uma coisa chata no começo é que eu não tinha carro, eu também não consegui tirar a carteira de motorista logo, demorou mais de 6 meses para eu conseguir tirar a carteira, porque eu tive uns problemas lá com o documento, e aí eu tinha que fazer tudo de bicicleta, fazer as compras todas de bicicleta, ir para a faculdade de bicicleta, eu fiquei só de bicicleta durante meses, e aqui é tudo meio longe, assim,
a não ser que você mora numa cidade grande que tem bom sistema de transporte, mas a minha cidade tinha sistema de transporte, mas era muito lento, então eu fazia tudo de bicicleta. Isso foi em qual cidade mesmo? Era Fremont, é uma cidade aqui da Baía de São Francisco. Uhum. Né? Uma cidade não é tão pequena, mas não é uma cidade grande, tem 200 mil habitantes. Bacana. A gente fala muito da questão do OPT e do CPT. Você consegue explicar pra galera assim, o que é isso e se você já chegou a fazer eles? Sim, o CPT é uma autorização de trabalho que o estudante tem durante o curso. Ele pode trabalhar lá durante... Muita gente acha que você não pode trabalhar durante o curso, mas você, algumas faculdades, depois de um semestre, 4 meses, a maioria depois de 2 semestres, 8 meses, você pode pegar o CPT e tem o full-time e o part-time. O full-time você pode trabalhar em tempo integral e part-time 20 horas e 40 horas quando tiver férias. Né? Então, depois de 8 meses eu apliquei para o CPT e comecei a trabalhar. Ah, bacana. Você que aplica ou a escola faz algum processo para vocês? Assim? Não, você mesmo que aplica, mas quando você vai aplicar para a escola, você tem que levar uma cartinha do empregador. Ah, entendi. Então você consegue um empregador, alguém que queira te oferecer um emprego. Geralmente eles nem vão perguntar, eles vão te perguntar depois, quando você já passa às vezes na entrevista, da sua autorização de trabalho. Aí você fala que precisa de uma carta para levar até a faculdade. Tá certo. Então você, enquanto estudante, vai fazendo a busca, né? Dentro da sua área de atuação, acredito eu. Sim, tem que ser relacionado. Isso. Aí quando a pessoa fala, não, beleza, quais são os seus documentos? Aí que você fala para eles te dar a carta para você aplicar. Ah, bacana. E você chegou a fazer o CPT e o OPT junto? Ou... Fiz também. Depois que acabou o OPT, como eu já estava com esse empregador, eu já estava com esperança dele dar entrada em numa troca de status para mim migratório, né? De estudante para trabalho ou para residente. Que já a gente vai explicar já. Então, eu continuei com ele, falei com ele dessa possibilidade, se você continuar comigo, quando você formar, aí quando você forma, você deixa de ter o CPT, você aplica para o OPT e começa o OPT, que é a autorização de tempo integral, que os Estados Unidos deixa você ficar aqui após a conclusão do curso. Né? E esse, no caso, é o OPT, né? OPT. E por quanto tempo é o OPT e o CPT? Você sabe explicar assim? Bom, o CPT você pode pegar, só pode pegar até 2 semestres de CPT full time. Se você pegar mais do que isso, você pode pegar até 3 semestres de CPT full time. Se você pegar mais do que isso, você não, perde o direito de fazer o OPT, que que é trabalhar depois de formado. Entendi. Então você tem que tomar cuidado para não pegar mais do que 3 semestres de CPT full time. E eu peguei, no caso, um só. No último semestre da faculdade, você tem direito a pegar sempre o full time. Então você já pode, assim, trabalhar e trabalhando no fim da faculdade, já emenda no OPT, e geralmente o empregador já sabe da sua situação e você conversa com ele já dá a entrada no seu... E é algum papelzinho? Porque assim, a gente vê muito assim, OPT, CPT, é um papel, é um cartão? O OPT é um cartão, é como se fosse um cartão de Work Permit. Uma autorização de trabalho, é um cartão, que é um documento, né, de identidade para você trabalhar, quase como se fosse um green card, assim, você pode trabalhar em qualquer empresa e morar, mas o CPT é só um papel mesmo. É só um papel. É um papel, na verdade, aquele documento que você leva no consulado para conseguir o visto de estudante, que é o I-20, todo semestre na faculdade que você paga a mensalidade, eles te dão eles imprimem um novo I-20 para aquele semestre com as matérias que você está matriculado. E lá, nesse I-20, que eles vão colocar a observação que você está autorizado a trabalhar nos Estados Unidos para aquele empregador. Interessante. No seu I-20. E o I-20 é um documento que, sempre quando você for entrar nos Estados Unidos como estudante, você entra com o I-20 e o visto de estudante. Entendi. Então, essas formas que você está me passando, que você fez, foram formas legais de trabalhar com visto de estudante. Sim. Então, provando para vocês que tem como trabalhar legalmente com visto de estudante. Paga bem? Paga a mesma coisa que qualquer emprego. E, inclusive, a vantagem do OPT hoje em dia é que você tem direito a 1 ano e você ainda pode estender mais 2 anos se você estiver numa área técnica. Então, você pode ficar 3 anos sem estudar, só trabalhando. Só trabalhando. Com os mesmos direitos
praticamente os mesmos direitos de qualquer pessoa, né? Você pode Interessante. trocar de empresa. E aplica pro Social Security também. Assim que você consegue a autorização de trabalho para você receber aqui, você pela faculdade ou Tá certo. você precisa. Então você viveu um período trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Sim, durante uns 8 meses eu trabalhei e estudei. Essa é uma pergunta que as pessoas fazem bastante, né? Dá para conciliar esse trabalho e estudo ao mesmo tempo? Porque a carga do estudante é uma carga pesada e, obviamente, você tem as responsabilidades do trabalho. Como que foi para você isso? No meu último semestre eu só peguei matéria no sábado e no domingo. Então foi bem fácil, assim, foi pesado porque eu ficava cansado, mas de conciliar o horário foi fácil, porque eu trabalhava de segunda a sexta e no final de semana eu estudava. Entendi. Mas é porque como eu já estava no fim do curso, eu tinha menos matérias e eles ofertavam no sábado e domingo. Entendi. Então para mim foi bem tranquilo. Agora, quando eu trabalhei no semestre antes do último, aí eu peguei algumas matérias à noite e foi mais difícil, assim, Entendi. chegar correndo do trabalho e ir para aula. Mas é um sacrifício que eu queria fazer para conseguir, né? Tá certo, já já a gente vai entender como que ele conseguiu. Fala pra nós, Pedro, uma dúvida muito comum dos estudantes, né? Eu já conheci um estudante que ele chegou no OPT, mas não encontrava trabalho na área dele. Como que você fez para encontrar trabalho na sua área? Se tinha algum meio, assim, agências, sites, como que você fez? O boca a boca me ajudou muito. Porque é sempre bom você perguntar para pessoas, assim. Então eu perguntei para um amigo meu e ele disse que tinha um empregador na nossa cidade, no centro, que conhecia vários clientes. Que esses clientes eles tinham projetos na área de engenharia, né? Que se eu conseguisse fazer uma entrevista com um desses clientes, esse cliente gostasse de mim, eles iam me colocar para trabalhar no projeto no cliente. Só que para isso eu tinha que ficar um tempo com esse empregador, treinando com ele e provando que eu tinha capacidade mesmo de fazer uma entrevista, de conseguir concluir, trabalhar nesses projetos. Né? Então, o dia que ele disse que no dia seguinte todo mundo ia lá, o pessoal que ele conhecia ia lá nesse empregador, e eu fui lá e ele conversou comigo, gostou de mim e tal, eu mostrei. Eu nem tinha tanto conhecimento assim, eu ainda tinha que aprender bem mais, mas ele viu que eu estava com uma atitude bem proativa, né? E me deu uma oportunidade. Show de bola. Aí fez a entrevista com você, você passou, como que foi a entrevista? É muito difícil? Não, foi super fácil, assim, porque ele tava precisando mesmo de gente. Na verdade, ele tava quase me implorando para trabalhar lá. Mas, lógico, ele na verdade, assim, ele fez um filtro, não foi logo na primeira entrevista. Eu passei um tempo treinando e sendo avaliado pelos treinadores dele. Entendi. Então eu tinha que realmente provar que eu conseguia executar as tarefas, que eles passavam tarefas para mim, e nesse tempo eu não tinha nenhum tipo de remuneração. Durante 2 meses eu fiz vários treinamentos e aí eu recebi um feedback positivo do treinador e ele falou, não, ele tem condição já de fazer uma entrevista. Então eles te treinam, fazem várias entrevistas simuladas, né? Até você... Bacana. E você até falou pra mim que chegou um momento que parece que seu work permit, assim, sua permissão de trabalho estava acabando, e aí, por que você não foi para o H1B e foi direto para o EB3? Como que surgiu essa situação, para a gente entender agora? Isso foi um milagre, foi muita sorte que eu dei, porque eu dei geralmente você tem direito a 1 ano de OPT, e teria direito a mais 2, então nesse período, mesmo que eu não conseguisse o visto de trabalho, que tem uma loteria, eu teria tempo, se meu empregador quisesse dar entrada direto no visto de residente, no Green Card, eu teria tempo de conseguir esse Green Card. Só que durante esse meu primeiro ano de OPT, já indo em direção à extensão que eu ia pedir, de 2 anos, só quem tem, as universidades que têm direito a dar essa extensão de 2 anos são as universidades que são acreditadas pelo Ministério de Educação daqui dos Estados Unidos, que é o Departamento de Educação. E durante esse período o Departamento de Educação tirou o direito da agência acreditadora da universidade que eu estudava. Então eles perderam durante um período, hoje em dia eles já recuperaram, mas durante um período eles perderam o direito
do aluno pegar essa extensão de OPT, ter mais 2 anos. E você ficou desesperado, né? Então, porque 1 ano ia ser impossível eu ter tempo suficiente de conseguir o visto de residente, de green card. Eu dependeria de passar na loteria, eu teria que ser aprovado na loteria. E o meu empregador deu entrada no H1B e eu passei pela loteria e não fui selecionado na loteria. Entendi. Você consegue explicar pra galera o porquê que a gente chama de loteria o H1B, só pra eles entenderem? É porque o número por ano, o número de vistos de trabalho que são emitidos nos Estados Unidos são limitado, 60 mil, 65 mil vistos, 85 mil vistos, eu não sei exatamente o número, mas o número de pessoas que querem, de empregadores que querem dar esse visto de trabalho é maior, é 100 mil, 200 mil, até mais às vezes do que 200 mil. Então, como todo mundo às vezes desses 200 mil, mais do que 80 mil, mais do que 100 mil estão habilitados, eles têm que fazer uma loteria para ver para quem eles vão dar esse visto. Então é aleatoriamente selecionado esses 85 mil. E como você mencionou, as inscrições abrem em abril para começar só em outubro. Em outubro. Então é mais uma questão burocrática, não é nem uma capacidade técnica que as pessoas não têm. Na verdade é a burocracia que impede. Beleza. Então, mas eu não fui selecionado, mas só que paralelamente ele deu entrada no meu green card. Ele fez os dois pra você? Foi. Que cara bom, hein? Na verdade eu conversei com ele, eu falei, olha, eu não quero ter nenhuma possibilidade de não ficar aqui por causa de... Porque realmente essas empresas de engenharia, elas não vão te contratar se você tá com um problema com o seu status migratório. Isso é verdade. E até uma pergunta interessante, né? Porque essa possibilidade veio para você que você estava com um visto de estudante. Você já viu algum turista conseguir uma oportunidade de trabalho e migrar para um visto desse? É bem mais difícil, porque com visto de turista você não consegue autorização de trabalho, né? Mas às vezes, porque com visto de turista você tem direito a 6 meses, você pode estender, você pode ficar até 1 ano. Se você tiver um empregador muito rápido que queira dar entrada no seu visto de trabalho, de residente, e esse visto de trabalho saia em 1 ano, você consiga, dê sorte de conseguir uma extensão desse visto de turista para ficar 1 ano legal, vai depender de muita sorte e eu acredito que seja difícil você conseguir isso, porque é muito pouco tempo que você tem para começar. E eu acho que provavelmente pode ser que você seja negado também, porque o oficial de imigração pode interpretar que você já entrou como turista com a intenção com essa intenção já com esse empregador, né? Tá certo. E conta pra nós, quais foram as condições lá com o empregador? Porque até então você era uma pessoa que estava temporariamente na empresa e aí ele gostou das suas aptidões, do seu trabalho e ele já fez as 2 aplicações pra você. Olha que sorte aí. Quais foram as condições? Ele falou alguma coisa pra você? Olha, você tem que ficar tanto tempo aqui, senão eu não vou te dar. Sim, então, como eu disse, com o CPT, antes de pegar o PT, durante o curso, eu já trabalhei com ele 8 meses. Então, durante esse período, eu comecei a conversar com ele. Olha, eu quero muito que você dê entrada na minha imigração. E ele falou que tudo bem. Só que para isso, só quando você formar no curso, ou seja, tem que trabalhar, e quando você começar o OPT mesmo, deixar de trabalhar no CPT e começar o OPT, que eu vou dar entrada nisso. Então eles entendem toda essa burocracia, né? As empresas grandes. As empresas elas conhecem tudo. Hoje em dia cada vez mais, né? Porque elas têm deficiência em mão de obra, elas precisam entre aspas, do talento estrangeiro, vamos dizer certo. assim, né? E aí ele fez toda a aplicação para você. Você teve que pagar alguma coisa, usar alguma agência, ou a empresa fez tudo? Não, a empresa fez tudo, na verdade, né? Mas a empresa deu entrada primeiro num processo para conseguir uma certificação. É um processo longo, na verdade, um processo de certificação laboral e tal. Eles fazem tudo isso. Eles têm que... Na verdade, o que eles têm que fazer é postar a sua vaga no jornal da cidade 2 domingos consecutivos. Sério? Enquanto eles não acharem ninguém... Esses 2 domingos eles têm que colocar na sua aplicação que durante esses 2 domingos eles entrevistaram pessoas locais e ninguém quis ou ninguém estava apto àquela vaga. Então eles colocam lá uma vaga. Por isso que é muito difícil para você conseguir um EB... Se você trabalha, por exemplo, no McDonald's, porque como é que você vai dizer que você postou a vaga 2 domingos e ninguém quis ou ninguém estava apto? É meio complicado, né? Você sabe que a gente tem visto atualmente na internet, né? E você pode dar até a sua opinião, deixando bem claro que nós não somos advogados, tá, galera? Então a gente vai dar a sua opinião. Algumas empresas estão fazendo, né,
um negócio aí que eles colocam as pessoas em McDonald's. Você já viu isso? Eu já vi, porque como o EB3 você não precisa ter faculdade ou nada, ou nenhum tipo de... Provavelmente você deve ter algum tipo de experiência. Uhum. Mas eu já vi manicure conseguir, EB3. Sério? Trabalhando com... sim. Ou seja, vários tipos de empregos que a gente não acha que poderia conseguir, ou seja, não só engenheiro, advogado, médico. Eu já vi manicure, açougueiro. Depende se a vaga está em alta demanda. Se a vaga estiver em alta demanda, for um emprego que está precisando muito, os Estados Unidos vai abrir uma exceção, vamos dizer assim. E no caso das empresas de McDonald's... Já não é uma coisa que tem tanta demanda, né? Tem demanda, mas não é uma coisa que justifique... Tem que justificar, dizer, olha, eu fiz as entrevistas e ninguém quis, e ficar convincente. E quais documentações você precisou reunir, assim, para apresentar? Porque você tem que entregar tudo para a empresa que vai fazer todo o processo. Você precisou levantar muitos documentos pessoais, assim, pagou alguma taxa? Não, foi bem... A empresa meio que resolveu tudo, ela contratou uma empresa e foi, né? Mas o que foi mais complicado mesmo foi a questão do tempo, porque você conseguiu brincar... Como eu não tive essa autorização de trabalho, essa extensão da autorização, esses 2 anos a mais, eu tive que fazer um processo de green card praticamente inteiro em 1 ano. Caraca. Então eu dependi de sorte das etapas acontecendo rápido. E a gente deu sorte que foi tudo acontecendo bem rápido. E deu tempo de, antes de acabar 1 ano, eu consegui alterar o meu status imigratório de estudante para residente pendente. Não era ainda residente permanente, mas era um status pendente que eu posso ficar legal nos Estados Unidos, mas que eu ainda não sou residente permanente. Ah, entendi. Eu tava aguardando a entrevista e tal. Tá certo, beleza. Aí você recebeu aquele tal do Combo Card, né? Eu recebi o Combo Card. Aí você podia viajar, todas aquelas coisas. Sim. Beleza. E de documentação, eles pedem o quê? Passaporte, I-94? Você precisa do I-20, do passaporte, dos seus vistos anteriores, se você já declarou imposto de renda, os seus impostos de renda. Você apresentou? Tive que apresentar. Ah, entendi. As folhas de pagamento, se você já teve. E muita coisa que eles pedem. Até a certidão de nascimento você tem que traduzir num tradutor juramentado. Tá certo. E conta pra nós, Pedro, como que foi a sua entrevista com o agente de imigração, né? Porque por mais que você esteja aqui legalmente, com visto de estudante, você tem que passar pela entrevista, que é onde eles vão avaliar se vão te dar o green card ou não. Quais perguntas eles fizeram pra vocês? Foi muito difícil? Foi muito fácil? Teve algum problema? Então, como eu me casei nos Estados Unidos com a minha namorada, que era do Brasil, eu incluí ela no processo. Então nós dois fomos para essa entrevista e as perguntas são quase para confirmar o formulário. Perguntas sua, pessoal, do seu nome, data de nascimento, quanto tempo você está nos Estados Unidos, qual é o seu status migratório, que você entrou nos Estados Unidos, para quem você trabalha, coisas assim. Mas, como eu adicionei ela no processo com minha esposa, e ela teria direito ao green card no mesmo dia que eu, como dependente, eles começaram a focar muitas perguntas no casamento. Sério? Que perguntas, assim, por exemplo? Só pra galera saber. Então, perguntas se ela realmente era minha esposa de verdade, assim, perguntas se ela conhecia, perguntas bem íntimas, perguntas se ela conhecia a minha família, o que a minha mãe fazia, qual era a profissão do meu pai, da minha mãe. E isso perguntou pra sua esposa? Qual foi a última vez que a gente foi ao Brasil, o que a gente fez no Brasil, da onde que a gente era no Brasil, se a gente ficou o tempo todo junto no Brasil. Caraca. Com quem a gente morava, várias perguntas para ter certeza que o nosso casamento era real. Real. E não era uma entrevista de green card por casamento. Não, era uma entrevista, na verdade. O mérito do green card era baseado no trabalho. Ele foi julgado em cima do empregador. E eles perguntaram alguma coisa do trabalho? Prática, só fizeram uma pergunta. O que você faz no trabalho? Eu falei uma frase, falei, faço isso e pronto. Não perguntaram mais nada. A única coisa que eles fizeram foi pedir o meu último pagamento, a folha de pagamento do meu último salário com esse empregador que eu entreguei, que eu tava com essa folha já, né? Só.
Bacana, interessante. E passou por algum momento de tensão lá dentro, assim, alguma pergunta bem capciosa, assim, que você falou, putz, cara, por que perguntou isso? Ou não? O que eu fiquei mais, assim, nervoso foi as perguntas sobre o que a minha mãe, ela perguntou, o que a sua mãe faz? Ela falou, a mãe dele é professora. E qual matéria que ela dá aula? Sério, Aí eu achei um pouco exagero e ela soube dizer que minha mãe era professora de matemática. Mas ela colocou uma música quase que de ninar neném, assim, bem de... Sério? Bem calminha, uma música de... Pra fazer entrevista? Sim. A esposa dele tá aqui do lado, tá, galera? Caraca. Então a gente ficou mais calmo, uma musiquinha bem tranquila e tal. Bacana, show de bola. E na hora, assim, eles falaram, você foi aprovado ou fala outra coisa, você tem que ficar esperando? Não, ela falou assim, olha, eu não posso te dar a resposta agora, mas você vai receber a resposta quando você chegar em casa. Já veio assustado. Mas logo no dia seguinte, a gente já teve uma notificação que foi aprovado. Ah, é? Beleza. E aí, do tempo que... Não foi no dia seguinte, demorou uma semana. Não, mas assim, uma semana a gente já tava com o documento em mãos. Bom, pelo que eu lembro foi isso. Não foi. A esposa dele tá aqui. Fale um pouco, A esposa. gente fez a entrevista numa sexta-feira. Veio a segunda-feira, depois dessa sexta. Na outra segunda-feira, eu cheguei em casa à noite, depois da faculdade. Ele não estava em casa e eu vi que tinha uma carta da imigração para mim. E nessa carta eles falavam que o nosso processo tinha sido aceito. Mas então tinha demorou coisas de 10 dias. Já tinham 10 dias isso? É isso aí. O que seria de um homem ser uma mulher? Tá certo. Beleza. E só pra gente recapitular, do dia que você começou a estudar inglês aqui nos Estados Unidos, eu sei que é uma pergunta até estranha, mas pro dia que vocês receberam o Green Card na mão, quanto tempo demorou isso? Do dia que eu cheguei no Porque às vezes as pessoas querem traçar uma... 3 anos. 3 anos, né? E 3 anos e meio? 3 anos. 3 anos. Bacana, show de bola. É. E atualmente, você continua na mesma empresa que você entrou e conseguiu o seu Green Card? Não, eu já saí da empresa tem um tempo já. E já troquei de empresa de novo. De novo? E uma dúvida, pode fazer isso pela lei? É tudo certinho? Pode, assim, a lei diz que você tem a intenção de trabalhar indefinidamente, que é uma palavra bem subjetiva, porque ninguém trabalha para sempre, para a empresa. Mas é que você tem a intenção, depois você pode mudar, se acontecer alguma coisa que justifique você trocar, ou seja, você pode ser demitido, lógico que você pode trocar de empresa. Ou mesmo se você receber uma proposta de emprego bem melhor, justifica você sair. Ah, entendi. Mas se você eu trabalhei um tempo considerável na empresa, então... Tá certo. E esse Green Card que vem, ele é um Green Card que vale por quanto tempo, assim? Você pode renovar ele? O status imigratório de residente é eterno, mas o Green Card, assim, o documento que prova para você viajar e tudo, ele é um documento de 10 anos que você troca, assim como você renova no Brasil uma carteira de motorista. Mas ele vale 10 anos e para você renovar, você não precisa fazer... É bem fácil, assim, você não precisa fazer um processo nenhum. Entendi, bacana. A gente vê que é muito difícil conseguir uma vaga de trabalho, dado em consideração a determinadas áreas, né, de atuação, né? A área da tecnologia aqui no Vale do Silício é muito bom. Para o estudante que de repente quer vir para essa área aqui da Califórnia, quais são as áreas que você vê que tem mais oportunidades de trabalho? Acho que a área médica, todas as áreas relacionadas à biomédica, tem alta demanda aqui nos Estados Unidos, e áreas relacionadas também à engenharia em geral também. Acho que essas áreas também, a área de vendas também é muito boa para quem quer trabalhar na área de vendas. Eu conheço pessoas que já trabalharam aqui, brasileiros que trabalham na área de vendas. Mas principalmente acho que biomédicas, áreas de saúde, né, enfermagem, tecnologia da informação, biotecnologia, e tem várias outras áreas também, você não pode se limitar só a essas áreas. Né? Você já viu algum estudante desistir no percurso? Já por problemas, geralmente são problemas familiares, problemas pessoais que fazem a pessoa voltar, ou às vezes algum problema mental, algum problema, não sei, algum problema pessoal.
Você viu algum estudante desistindo do processo? Desistindo, sei lá, de estudar, voltando para o Brasil? Por quais razões? Por vários problemas familiares, né, alguns problemas pessoais, mas também às vezes por problemas de visto, né? Às vezes o aluno escolhe um curso que só tem direito a 1 ano de OPT e nesse 1 ano ele não consegue convencer o empregador de dar entrada, ou às vezes o visto é negado, muitas vezes o visto é negado, ou às vezes a renovação do visto pode ser negado por algum problema. Com as mudanças do governo Trump, tiveram outras mudanças nesses processos? Por exemplo, o processo de green card para o trabalho não tinha entrevista. Agora foi adicionado, e por isso que a gente teve que fazer a entrevista. E teve algumas restrições extras, né? Que ele ficou um pouco mais exigente, vamos dizer assim. Você tem algum exemplo, assim, para a galera saber? Por exemplo, vistos H1B, aconteceu alguma coisa? O visto H1B, ele era um visto de 6 anos, que eram 3 anos e podia renovar mais 3 anos. Eu conheço várias pessoas que foram pedir esse visto, em vez de receber 3, receberam só 1. 1 ano. E na hora de renovar, renovou mais 1. Tiveram que fazer várias renovações, que você pode ficar até 6 anos, em vez de fazer uma renovação só de 3 em 3. Então eu já vi isso acontecer com amigos meus, geralmente asiáticos, que eu conheço, tiveram esse problema. Eu não tenho nenhum amigo brasileiro que passou por isso, não. Da época que você estudava, você conheceu outros estudantes que também conseguiram seguir essa mesma linha que você? Fizeram OPT, CPT, conseguiram o Green Card? Ou é muito difícil, assim, é só 1 em 1 milhão? Não, tem um cara da minha turma que fez isso. Ele até foi meu roommate, morou comigo. E nós conseguimos quase no mesmo dia, uma diferença de 1 mês, assim. O meu Green Card foi emitido e o dele. Bacana. E a gente estudou na mesma faculdade. Show de bola. Então, é possível, né? Quem estiver aí estudando, aqui nos Estados Unidos, pretendendo estudar, dá pra fazer. Com certeza. Tá certo. Pensam em virar cidadão americano aqui nos Estados Unidos? Com certeza. Ah, é? Tá certo. E conta pra nós, quanto tempo você mora aqui mesmo? Já tem 5 anos e a gente vai poder aplicar para a cidadania no final de 2022. Beleza. Nesse período de 5 anos que você mora aqui, você e sua esposa, até se a esposa quiser falar, pode falar que sai aqui. Quais os pontos positivos e os pontos negativos que vocês estão vendo de morar aqui? Porque hoje vocês têm Green Card, né? Vocês moram legalmente aqui nos Estados Unidos. O que é bom e o que é ruim, para as pessoas saberem? Ruim é a saudade, né, da família, das pessoas, das coisas que a gente gosta no Brasil. A gente sente falta, a gente pode visitar o Brasil, mas a gente sente falta no dia a dia, né? O brasileiro, né, é bem caloroso, né, afetuoso. E o bom é mais segurança, eu acho. O principal é a segurança, inclusive segurança financeira, né? Entendi. Você tem mais oportunidades e segurança física mesmo. Tá certo. Tem que te fazer essa pergunta porque provavelmente vai surgir nos comentários. Quando você estava fazendo a entrevista lá, que você falou que era mais uma entrevista que focada mais no casamento, em algum momento eles perguntaram assim, você enquanto estudante, você já trabalhou ilegalmente? Eles perguntaram isso alguma vez? Não me perguntaram isso. Não, né? Mas eles podem perguntar. Eles não perguntam na fala, mas quando você entra na entrevista, você preenche um formulário. Os dois preenchem um formulário, cada um. E nesse formulário tem perguntas: trabalhou ilegalmente? Já fez tráfico de drogas? Esse tipo de pergunta. Eles perguntam, e até perguntam pra você, eles perguntam mesmo oralmente pra você se você já se prostituiu, se você já participou de alguma organização terrorista, se já foi membro de algum partido comunista. Nossa. Isso tudo é proibido. Porque o comunismo eles não gostam muito aqui não. E pra gente finalizar essa entrevista, em vista de toda a sua experiência, de sua esposa também, se você pudesse dar um conselho pra galera que tá lá no Brasil, pessoas que nos acompanham, que quer vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, ou até mesmo estudantes que sonham um dia conseguir um EB3 como você conseguiu, batalhando e conseguindo, o que você falaria pra essas pessoas? Principal dica que eu dou é pesquisar bastante e sempre procurar conversar com pessoas que já passaram pela mesma, que tiveram experiências parecidas, e sempre estar
e ter coragem, principalmente. Eu diria que coragem é o principal, assim. Bom, galera, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiro. Hoje trazendo aqui o Pedro, que conseguiu o Green Card através do visto EB3. Muito obrigado, Pedro, por ter aceito o convite da entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se ficou alguma dúvida, podem deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!